Oi, eu sou a Letícia Martinez da Eduque-me, o time de treinamento da Cashme. Dando continuidade no nosso módulo de técnicas de vendas, nessa aula vamos falar sobre um tema essencial, a argumentação persuasiva. Para entendermos o que é argumentação persuasiva, precisamos primeiro falar do que não é. Não é sobre você, ou seja, não é simplesmente emitir a sua opinião. Chamamos isso de manipulação. E na manipulação, apenas um dos lados ganha. Então, o que é argumentação? É falar menos de si, menos do que se quer, mais do outro e do que é importante para ele. E quando fazemos isso, estamos persuadindo, ou seja, entrando em um acordo equilibrado. Para convencer, focamos mais no nosso lado racional. E para isso, usamos técnicas que corroboram com o nosso argumento, como trazer fatos e dados ou falamos de causa e efeito. Já a persuasão está mais ligada ao lado emocional e com o sentimento de perder ou ganhar algo com aquela decisão. Quando analisamos como o ser humano calcula a importância das coisas, vemos que 70% do peso reflete ao o que eu ganho com isso, enquanto 30% equivale ao o que é isso. Ou seja, pensamos muito mais sobre o impacto daquilo em nossas vidas do que somente nos atributos técnicos. Por isso, é essencial sabermos o que é importante para o nosso cliente, para conseguirmos construir um bom argumento. Além disso, existem técnicas de argumentação que podem nos ajudar. E eu vou te contar que o tempo todo somos impactados por elas e pelos gatilhos mentais. Quer um exemplo? As propagandas de produtos e serviços, sejam elas em vídeo ou em texto. Vamos entender melhor sobre os 4 principais tipos de argumentos utilizados. O primeiro argumento é o de autoridade. Quando uma autoridade no assunto recomenda algo ou dá a sua opinião, temos uma tendência maior a optar por aquele produto ou serviço. Quer um exemplo? 9 entre 10 dentistas recomendam Colgate. Se um especialista diz que aquilo é bom, acreditamos, pois essa pessoa tem credibilidade e conhecimento sobre aquilo. 2. Fatos e dados. Contra fatos, não há argumentos. É uma frase popular, mas que faz total sentido quando analisamos racionalmente. Fatos e dados corroboram para a nossa argumentação, trazendo um peso maior para a mensagem que queremos transmitir. 3. Exemplificação. Imagine que, por exemplo, quando propomos esse exercício de imaginar possíveis cenários ou exemplificar algo, tornamos mais palpável para o cliente o que o produto ou serviço irá proporcionar para ele, ou então, como funcionaria determinado processo ou solução. 4. Causa e efeito. Por quê? Já que, como reflexo, quando você apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e, em seguida, as consequências dele, os resultados e os desdobramentos, você consegue mostrar também como a sua solução pode resolver a situação. Mas, Letícia, e quando o outro rebate? A estratégia é desarmar. Ouça com atenção, diga que você respeita o ponto de vista, e isso não quer dizer que você concorda, e mude o cenário. Não rejeite, mas reformule. Diga, ajude-me a entender por quê. E use o silêncio ao seu favor. Construa o padrão cooperativo necessário para atingir os seus objetivos. E lembre-se, entender não é concordar. Mas, sem entender, é impossível discordar. E aqui vai uma dica da Eduque-me. Estruture seu argumento como uma história. Chamamos isso de storytelling, o que nos ajuda a construir uma linha de raciocínio para que o argumento faça sentido para o outro. Eu vou te dar um passo a passo que com certeza vai te ajudar antes da sua próxima reunião. O passo 1 é começar pelo final. Qual a moral da sua história? Ou seja, o que você pretende conseguir com esse argumento? Alguns exemplos são: um aumento de valor da proposta, rebater uma proposta enviada pela concorrência, uma redução do crédito por conta da avaliação do imóvel. Então, sabendo qual o objetivo, passamos para o passo 2. Que argumentos jogam ao seu favor? Reflita quais os prós e os contras. Pense no que é importante para o seu cliente e no que ele ganha e perde com isso. O passo 3 é como ilustrar esse argumento. Quando tornamos a situação visual, geralmente o outro consegue tangibilizar melhor o impacto dessa decisão para ele. Aqui, podemos utilizar exemplos, paralelos, projeções e analogias. E o último passo é termine pelo começo. Como vou fisgar a atenção do meu cliente? Nesse momento, podemos utilizar as 4 dicas de argumentos que demos antes, como a de autoridade, por exemplo. Iniciar trazendo para a conversa que você é o especialista nessa solução transmite mais segurança e torna relevante os pontos que você irá trazer. Ah, não podemos esquecer dele, o rapport, uma das técnicas mais faladas e que ainda hoje é utilizada e traz ótimos resultados.
Sentate, amor. Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía muchas ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, toco tango. ¿Tango? Y canta, abuela. Yo bailo. ¿Haces tango? Tango fusión, con rock. ¿Con rock? Está bastante bueno. Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el risotto de mi abuela. Lo hice yo, ¿eh? Te felicito. Bueno. Y aparte de todo esto que contás, ¿tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos, pa. ¿Y qué especialidad? Neurocirujano. Qué maravilla. A todos nos puede gustar lo mismo, como H2O, porque tiene ricos sabores, el gas justo para las comidas y es naturalmente vegana. H2O, perfecta para las comidas en familia. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a argumentação e como podemos, em pequenos detalhes, utilizá-la no nosso dia a dia. Como, por exemplo, no contorno de objeções, que é o tema do nosso próximo vídeo. Até lá!